E aí, torcedor, a pergunta é, o Garro e o Coronado, eles podem jogar juntos? Bom, vamos lá. Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma comparação, em alguns casos até um pouco mais injusto, beleza? Primeiro eu vou pegar um time mais antigo, que é o time de 2000. Então a gente tinha ali o Rincon e a gente tinha o Vampeta no meio campo. E na frente a gente tinha os dois jogadores que faziam algo muito semelhante com a proposta de ter o Coronado e o Garro, que é o Ricardinho e o Marcelinho. É injusto, né, comparar com os dois. Mas vamos lá. Onde eu quero chegar com isso, né? Acontece que para que Marcelinho e Ricardinho jogassem, a gente tinha um cara no meio campo ali que cravava uma estaca ali no meio campo e dominava aquela região, que era o Rincon. E a gente tinha o Vampeta, que era o nosso segundo volante, que tinha uma marcação muito boa, tinha uma saída de bola muito rápida e chegava fazendo aquela função hoje de um segundo volante moderno. Ele já fazia essa função, então ele chegava distribuindo bola e fazia os seus golzinhos. Fazendo uma outra comparação, se a gente pegar o time que tinha Jadson e tinha Rodriguinho, a gente tinha uma situação muito semelhante. Então, por exemplo, a gente tinha o Elias, que nem tinha tanto porte físico ali, ele fazia a função de segundo volante, ele marcava mais, ele avançava bastante, ele subia bastante e marcava bastante gol. E a gente tinha o Ralf, cara, o Pitbull, que segurava o piano para esse time. Se eu fosse responder a pergunta se é possível os dois jogarem juntos, se essa pergunta fosse feita antes da janela de transferência que está tendo agora, né? A resposta seria não. Por quê? Porque a gente não tem peça para colocar no meio campo que vai segurar esse piano. Nosso meio campo já há muitos anos é um meio campo fragilizado, não tem porte físico, é um meio campo que não ataca jogador, que só fica fazendo cobertura por zona, que não encosta, que não dá bote. Agora a gente teve ali no começo do ano a chegada do Ranieri, que já faz muito bem a função, só que sobrecarregado. A gente teve essa nova janela de transferência que chegou o Alex Santana. E eu vendo ele jogar, gosto muito, deu pra ver que ele tem um porte físico que garante que a gente vai ter um meio campo mais equilibrado. Ele tem um porte atlético que permite com que ele possa defender muito bem. Quem viu alguns lances dele dando um jogo de corpo, roubando a bola numa boa. E ele sobe muito para o ataque, ele tem uma qualidade muito boa de passe, inclusive, já deu passe para situação de gol e não para gol. Então é possível a gente sonhar com os dois jogando juntos hoje, né? O Coronado junto com o Garro. Em outras partidas que eles jogaram juntos, não foi lá muita coisa, não foi muito legal. Eles se trombaram muito no campo e quando não se trombavam eles estavam muito afastados. Só que o que acontece? Se a gente for olhar para os esquema tático que rolou nesses últimos tempos aí, a gente pôde perceber que era um time que a proposta é sempre jogar com um atacante e dois pontas. Eu já falei em outro vídeo, eu não gosto dos pontas, apesar de ver que muitos times fazem isso, jogando em cima da linha, porque deixa muita distância do nosso atacante. A gente já tem uma defasagem de criação e o ataque não se comunicando fica pior ainda, né? E a gente também sabe que a gente tem uma defasagem absurda nas laterais. Os nossos laterais eles não sobem. Aí fica impossível a gente realmente fazer jogadas de qualidade. A gente faz gol por conta do acaso. O gol acontece. Então, assim, pensando no time de hoje, com as peças que a gente tem hoje, é possível sonhar com a ideia de que os dois possam se desenvolver ali no meio-campo, fazendo o setor de criação funcionar, possibilitando que os dois possam chegar mais. E aí me traz um pouco mais até de ansiedade em ver os próximos jogos do Corinthians, porque é possível ver o Corinthians dominando mais o meio-campo, uma coisa que sempre me incomodou muito. O Corinthians voltar a ganhar a segunda bola, porque é uma coisa que já não vinha acontecendo já há muito tempo. Todos os times e qualquer time estava se impondo no meio-campo, ganhando a segunda bola. Então dá para os meio-campo agora se impor mais. E dá para os meias criativos, eles não vão marcar de forma excelente, dá para cercar jogador, mas se preocupar mais em fazer jogadas e dar condição para os atacantes jogarem. Só que tem que lembrar que é uma questão de matemática. Para que isso dê certo e funcione, a gente precisa abrir mão de um atacante. Aí entra a parte polêmica, né? Porque assim, se a gente for olhar o cara que marca gol hoje, que está fazendo gol,
O Romero está se destacando, é impressionante que ele é o contrário, ele é o contrário do Rames. Ele funciona muito bem no Corinthians e não funciona na seleção, né? Então ele sempre marca gols importantes pelo Corinthians. E a gente tem o Wesley. O Wesley é o jogador que na atualidade é o que tem mais dribles, mas ele falta um pouco mais de objetividade, né? As decisões dele, as escolhas dele são um pouco mais questionáveis. E querendo ou não, por mais que a gente questione o Yuri Alberto, ele é o cara que é o artilheiro do time. Tem errado os gols que normalmente ele não erra. É um ponto, eu acho que ele perdeu um pouco da confiança dele. Mas dá para perceber que o time agora, com a chegada das novas peças, começa a armar mais, então vai dar mais possibilidade dele concluir a gol e começar a voltar a fazer gol, sair dessa fase ruim. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa abrir mão de um ponta. Aí é a parte polêmica. Eu particularmente acho que o time vai funcionar mais, tá? Jogando com o Yuri Alberto mais fixo e o Wesley. Né? Isso lembro, vou voltar, né? Saudosismo é complicado. Eu volto no time de 2000. Pô, a gente tinha ali o Edilson Capetinha fazendo a esquerda e a gente tinha o Luizão, né? Mais fixo. O Luizão rachou de marcar gol. Então me lembra um pouco essa questão de deixar o Yuri Alberto mais ali fixo, não como um pivô. Esse é um ponto que a gente para outro vídeo, mas eu não gosto dele fazendo essa função de pivô, não é a característica dele, nunca foi. Não deveria estar sendo colocado como esse cara que joga de costa pro gol, mas ele sempre está ali como uma peça fixa, com 2, 3 marcando ele. Mas apesar do Romero ser o cara que marca os gols hoje, nesse esquema tático para jogar Igor Coronado e jogar o Rodrigo Garro, eu imagino que funcionaria mais em termos de os dois chegando mais ao ataque e o Alex Santana fazendo essa função de pisar na área, né, fazendo essa função que o Paulinho fazia muito bem, que o Elias fazia muito bem. Eu acho que o time vai ficar muito mais equilibrado. A gente vai ter um meio-campo que vai conseguir se impor mais, principalmente com times que têm jogadores mais fortes, e a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de qualidade no nosso ataque. Eu sei que muita gente vai ficar com meio pistola aí, achando que o Romero não deve sair do time, porque é o cara que marca o gol. É só uma sugestão. Lembrando que a gente tem aqui uma questão do último jogo do Corinthians, em que o Ramon Dias ele entrou com 3 zagueiros, ele fez uma reformulação, ele sacou o Wesley e deixou o Romero. Só que essa formação ela só vai funcionar se os laterais se lançarem ao ataque. E a gente tem lateral que não sobe. Só que aí também tem outra questão importante. Se a gente for avaliar que o lateral titular da seleção brasileira é o Danilo, a gente vê que é uma questão meio pandêmica, né, do Brasil. A gente não tem lateral bom, a gente tem lateral mediano, né? Então acho que o Corinthians está na média nesse sentido. A gente tem o Hugo, que é um jogador regular, um pouco apático, né? Ele faz o dele ali, ele, né, defende, ele ali, eventualmente ele sobe, mas não é um jogador que chega para bater, não é um jogador que passa e faz cruzamentos relevantes, que vai gerar gol, ou pelo menos não faz isso com uma certa constância. O Mateuzinho ainda não se firmou. O Fagner, ele tá em final de carreira, ele vai ter jogos muito, muito, muito bons, e vai ter jogo que ele não vai render, e vai ter jogo que esse jogo, quando ele não render, vai ser porradaria o tempo todo. Então, assim, nesse esquema que o Ramon Dias colocou recentemente, que é de 3 zagueiros, talvez não funcione tanto porque os laterais não sobem como deveriam. E você, torcedor, o que você acha dessa análise? Você acha que vale a pena os dois juntos? E se tiver junto, você sacaria quem? Você sacaria o Wesley? Você sacaria o Romero? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você seguir o canal, para você ativar essas notificações. Aí com frequência a gente vai lançar uns vídeos fazendo algumas análises, algumas considerações, alguns pontos importantes pra gente conversar a respeito do Timão, beleza? Até porque você tá ligado, né, mano? Aqui é poucas.